Meu nome é Amélia. Tenho 79 anos. E por quase toda a minha vida, guardei um segredo que não era meu, mas que se tornou o peso que moldou cada passo que dei. Tudo começou num domingo cinzento, quando fui chamada para esvaziar a casa da minha mãe, falecida havia 3 semanas. Era uma casa antiga, cheia de lembranças, cheiros e silêncios. Uma dessas casas em que as paredes parecem sussurrar quando você está sozinho. Eu não queria mexer nas coisas dela, mas era necessário. Foi no último armário, no fundo de uma gaveta, atrás de lenços de renda e retratos antigos, que encontrei uma pequena caixa de madeira, amarrada com um fio de tecido vermelho desbotado. Em cima dela, uma etiqueta escrita à mão. Amélia, para quando eu já não estiver mais aqui. Minhas mãos tremiam. Abri a caixa devagar e encontrei 17 cartas, todas datadas, todas endereçadas a mim. A primeira era de 1962. Eu tinha apenas 16 anos quando ela escreveu, mas ela nunca me entregou nenhuma delas. Respirei fundo e comecei a ler. Carta no 2 de maio de 1962. Minha querida Amélia, hoje te vi sair pela porta com seus livros apertados contra o peito e uma tristeza nos olhos que me partiu o coração. Eu quis te chamar. Quis dizer que eu te entendo, que eu também tive 16 anos um dia e que também carregava segredos no peito. Mas não consegui. Engoli as palavras como veneno, como tenho feito há tantos anos. Você me pergunta por que eu evito falar do seu pai. Por que há coisas sobre sua infância que parecem um véu encobrindo a seu passado? E hoje, depois de tanto tempo calada, vou te contar a verdade. Ainda que eu nunca tenha coragem de entregar essa carta. Você não sabe, minha filha, mas teve uma irmã. O nome dela era Elisa. Ela nasceu antes de você, em 1946. E foi levada de mim antes que eu pudesse segurá-la por mais de 3 dias. Seu pai, ele não queria outra criança. E o que aconteceu depois é a maior dor da minha vida. Se um dia você ler isso, me perdoe por nunca ter tido coragem. Mas eu precisava deixar registrado, nem que fosse em papel, porque a dor calada mata por dentro. Com amor, mamãe. Ao terminar de ler aquela primeira carta, meu mundo desabou. Uma irmã? Como assim? Eu vivi minha vida inteira acreditando ser filha única. E agora minha mãe me contava, do túmulo, que havia perdido uma filha. E que isso envolvia meu pai? Fechei os olhos com as mãos no peito e entendi ali que as outras 16 cartas tinham muito mais a dizer, muito mais a revelar. E que o segredo da nossa família não morrera com minha mãe. Ele só estava começando a vir à tona. Porque quando uma mãe escreve o que não consegue dizer, é porque o que está guardado é grande demais para ser esquecido. Naquela noite, dormi com a caixa de cartas no colo. Ou melhor, tentei dormir. Mas como se descansa depois de descobrir que teve uma irmã e que ela foi levada embora pelo próprio pai? No dia seguinte, com o coração ainda em pedaços, abri a segunda carta. A segunda carta, dia 14 de agosto, de 1965, Amélia, minha filha. Hoje é seu aniversário de 19 anos. Você está linda, forte, determinada. Mas há uma sombra em seus olhos que me faz lembrar de Elisa. Vocês duas têm o mesmo olhar. O mesmo que eu carrego quando me olho no espelho. Preciso te contar como foi. Porque você merece saber. Seu pai não era sempre aquele homem sério e frio. No começo ele foi gentil. Mas depois que Elisa nasceu, algo mudou. Ela era frágil, doente, chorava muito.
Ele dizia que ela atrapalhava, que nos deixava pobres, exaustas. E numa madrugada chuvosa, eu acordei. E ela não estava mais no berço. Ele disse que a entregou para um casal no interior, sem me consultar, sem me avisar. Eu chorei durante semanas. Supliquei para saber onde ela estava. Ele nunca me disse e ameaçou me deixar se eu insistisse. Foi naquele dia que minha voz morreu por dentro. E com ela, minha coragem de te contar a verdade. Terceira carta, dia 11 de setembro de 1968. Minha filha, você foi morar em outra cidade. E o silêncio que ficou nesta casa é como um fantasma. Hoje sonhei com Elisa. Ela estava crescida, com um vestido azul me olhando de longe. Eu me aproximei e ela disse: "Você deixou que me levassem." Acordei chorando e a culpa me esmagou de novo. Se um dia essas cartas chegarem até você, eu peço que não me julgue com dureza. Eu fui fraca, tão fraca quanto uma mãe pode ser. Mas nunca deixei de amar vocês duas. Nunca. Fechei a terceira carta com as mãos, trêmulas. A imagem de Elisa com um vestido azul ficou na minha mente como uma fotografia antiga que nunca vi, mas senti. Eu não sabia o que me doía mais, a dor da minha mãe, ou o vazio de nunca ter conhecido minha irmã. Voltei para a caixa. As cartas estavam ali, esperando, como se fossem capítulos de um livro que só agora eu começava a ler. Mas eu já sentia que no fundo daquelas páginas havia algo ainda mais profundo. Algo que minha mãe só revelaria quando eu estivesse pronta. E mesmo sem saber o que viria, eu continuei. Porque há verdades que, mesmo que doam, precisam ser ditas. E cartas que, mesmo esquecidas, gritam quando enfim são lidas. Depois de ler a terceira carta, passei dias em silêncio. Não conseguia trabalhar, comer ou dormir sem ouvir o nome Elisa ecoando na minha mente. Eu precisava entender por quê. Precisava saber se era verdade. Então decidi visitar meu tio Álvaro, irmão do meu pai. Um homem calado, mas com os olhos cheios de histórias que nunca foram contadas. Cheguei sem avisar. Ele abriu a porta e me olhou como se visse um fantasma. "Você tem os olhos da sua mãe", ele disse antes mesmo que eu explicasse o motivo da visita. Sentamos. Mostrei a ele uma das cartas. Ele leu em silêncio, respirou fundo e disse: "Chegou a hora de você saber o que seu pai escondeu." Ele contou que Elisa era real, que nasceu prematura, com problemas respiratórios, que meu pai não aceitava fraqueza nem doença, que ele via a filha como um peso, e então confirmou. Ele levou ela embora, ninguém sabe com quem. Ele dizia que era para o bem de todos. Eu chorei, e ele chorou comigo. Sua mãe adoeceu por dentro desde aquele dia. Nunca mais foi a mesma. Ele confessou. Voltei pra casa com o peito pesado. A caixa de cartas me esperava como uma testemunha silenciosa do passado. Quarta carta. Dia 1º de janeiro de 1970. Minha querida filha, hoje começou um novo ano. Enquanto os fogos explodiam no céu, eu estava aqui, sentada no escuro, lembrando do primeiro choro de Elisa, do jeito como você tocava o rostinho dela com curiosidade. Vocês duas eram como metade do meu coração, mas eu fui forçada a viver com apenas uma parte batendo. Não sei onde Elisa está. Já tentei procurar, juro que tentei, mas não tinha nome, nem endereço, nem coragem o suficiente. Tudo o que me restava era escrever. Porque as palavras são tudo o que uma mãe covarde consegue deixar para trás. Quinta carta, dia 22 de março de 1974. Amélia, você se casou hoje. Estava linda, mas havia algo nos seus olhos. Como se faltasse alguém naquele altar. E faltava mesmo. Enquanto todos dançavam,
Eu fui até o quarto e chorei baixinho. Pensei em Elisa. Em como seria vê-la ao seu lado, rindo, tirando fotos, segurando seu buquê. Talvez ela estivesse viva. Talvez em algum lugar do mundo, naquele mesmo momento, estivesse sentindo que faltava algo dentro dela também. Me perdoe por nunca ter contado tudo antes. Me perdoe por ter colocado o medo acima do amor. Você merecia a verdade. Fechei a carta e olhei pela janela. Lá fora, o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Eu sabia que havia mais, muito mais. Mas agora, a dor não era mais só da minha mãe. Era minha também. E eu não pararia até ler cada uma das 17 cartas. Até montar, peça por peça, o quebra-cabeça da mulher que me criou e da irmã que eu nunca conheci. Abri a 6ª, a 7ª, a 8ª carta. Cada uma me afundava um pouco mais num mar de segredos e culpas que minha mãe carregou sozinha por toda a vida. Na 10ª carta, ela escreveu: Às vezes, quando você me abraçava, eu queria tanto te contar, mas a vergonha era maior. Eu tinha medo que você me odiasse, que não entendesse que eu também fui vítima do medo do seu pai. Eu me calei porque fui fraca. E toda mãe que se cala diante da dor de um filho se transforma em sombra. Hoje eu sou só isso. Uma sombra dentro dessa. Casa! Li todas. Em silêncio. Chorando. Me sentindo órfã de verdades. Na 16ª carta, ela dizia: A médica disse que eu tenho pouco tempo. A doença avançou. Eu só penso em Elisa, em você, no que poderia ter sido nossa vida. Não sei se algum dia você vai encontrar essas cartas, mas se encontrar, me perdoe. Eu amei você, mesmo errando, mesmo me calando, mesmo sendo pequena diante de tudo que exigia coragem. E então, a última carta, 17ª carta, dia 5 de agosto de 2023. Minha filha, hoje é seu aniversário. Eu não sei se estarei viva quando você ler isso, mas quero que essa carta seja a última porque, de todas, é a mais importante. Você foi minha luz, mesmo quando a casa escureceu. Você me fez sorrir mesmo quando meu coração gritava por dentro. Eu fui uma mãe partida, tentando colar os pedaços da culpa com palavras não ditas. Elisa, eu ainda sonho com ela. Às vezes, acho que vou encontrá-la na rua, ou que vou acordar e tudo terá sido um pesadelo. Mas eu aprendi que os maiores pesadelos não vêm enquanto dormimos. Eles moram na vida que a gente escolheu calar. Se você decidir procurar por ela, saiba que tem minha bênção. E se nunca conseguir, quero que saiba que eu tentei. Do meu jeito. Com minhas cartas. Com meus silêncios. Com meu amor quebrado. Mas ainda amor. Eu te amo. Me perdoe. Adeus. Fechei a última carta com as mãos trêmulas. Respirei fundo. Fiquei ali, sentada no chão, com a caixa no colo, como se segurasse a alma da minha mãe. Na manhã seguinte, fui até a casa onde ela nasceu. Bati na porta. Uma senhora atendeu. Era minha tia-avó, que eu não via há anos. Mostrei a caixa, as cartas, contei tudo. Ela me olhou nos olhos e disse: Sua irmã está viva. Eu congelei. Ela contou que, anos atrás, um casal de São Paulo apareceu com uma criança doente dizendo que tinham adotado. Elisa. Disseram que era de uma família do interior. A senhora lembrava do nome. Lembrou até do hospital. Eu anotei tudo. Dias depois consegui encontrar uma pista. Uma mulher chamada Elisa. Idade parecida. Profissão: enfermeira. Mandei mensagem. Esperei. 2 semanas depois, recebi uma resposta. Curta. Podemos conversar? E então nos encontramos. Ela me olhou, ficou em silêncio. Depois perguntou: Você é filha da Helena? Balancei a cabeça. As duas choramos. Ali naquela praça vazia, abraçamos uma vida inteira perdida.
Ela também tinha perguntas. Também tinha cartas escritas para uma mãe que ela nunca conheceu. 2 mulheres criadas em mundos diferentes, mas ligadas pelo mesmo fio invisível. O amor silencioso de uma mãe que falhou, mas que tentou. Hoje temos uma ligação. Ainda frágil, ainda tímida, mas real. E no aniversário da nossa mãe, abrimos a caixa juntas. Lemos cada carta e enterramos todas aos pés de uma árvore. Uma árvore que agora carrega 17 cartas e 2 filhas que, mesmo tarde, se reencontraram. Essa é a história real da mulher que escreveu 17 cartas. E da filha que, mesmo em silêncio, ouviu cada uma delas. Se essa história te tocou, compartilhe. Talvez alguém esteja esperando a coragem que você tem agora. Não espere a vida passar. Diga, escreva, abrace. Antes que seja tarde demais.